Olá, iniciamos um programa Em Vista, aprendendo com quem faz, trazendo um amigo aqui da casa, é apresentador também da casa, mas acima de tudo é pastor e é teólogo. E vem para nos auxiliar, nos dar uma aula aqui sobre o que eu chamo de maior empreendedor que já existiu aí nesse planeta, na face da Terra, que é o Jesus de Nazaré, o nosso, para quem é cristão, o Jesus Cristo, né? Que a gente pode iniciar historicamente falando só do Jesus de Nazaré, que foi o homem, que foi o grande empreendedor, que aí fez aí o que seria o improvável, pegou 12 camaradas lá que não tinham muita qualificação e fez aí a maior crença, a maior divulgação de ideias do planeta. Para você ter uma ideia, hoje 2 bilhões, praticamente um terço da população do planeta, da população mundial, faz parte do cristianismo, né? Das ideias do cristianismo. E muito provavelmente grande parte da população mundial, se não ela inteira, de alguma maneira já ouviu falar de Cristo, dos seus ensinamentos. Pastor Jackson, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco para falar desse grande empreendedor. Paulo, muito obrigado pelo convite para estar participando aqui do Invista, esse programa fantástico que, como diz aí o slogan, a gente aprende com quem faz e aprende mesmo, o programa é muito bom, a gente sempre está acompanhando. Saudar também quem nos assiste em casa, né, em cada um dos pontos aonde este programa chegar e falar desse tema que é tão maravilhoso, né? Esse grande mestre, esse grande empreendedor, esse grande executivo. Jesus, ele reuniu todas as grandes qualificações que o homem pode almejar, o homem ser humano, né? Na sua essência, Jesus conseguiu reunir todas essas qualidades e falar dele, falar da história da humanidade até chegar nele, para a gente é sempre uma satisfação muito grande. Legal. Bom, pastor, você sabe e vai escapar, eu vou deixar em algum momento de falar o título, porque você é muito próximo nosso, agradeço também por isso, né? Mas nós somos uma TV que temos o princípio laico, aceitamos todas as ideias, opiniões, mesmo que não seja cristão, que tenha outra crença, enfim, aqui tem um espaço aberto para todas as ideias, para todas as religiões, para todas as ideias políticas, enfim, nós somos suprapartidários e interreligiosos. Nós acreditamos que cada um deve ter a crença que quiser, porque todas as religiões pregam por princípio a bondade, né? As coisas que o ser humano deve fazer o bem. Então, diante disso, tentando dar um foco histórico, não é? do Jesus de Nazaré, quando é que iniciou? Nós podemos dividir a Bíblia, que é o livro sagrado, né? É um livro histórico também, nós podemos dividir em Antigo Testamento podemos dividir, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento do Gênesis até o Império Romano. Exato. E o Novo Testamento dali para frente. A partir do Império Romano até os dias de hoje e os dias que virão, né? O Novo Testamento, ele se encerra com a revelação do Apocalipse. Né? A gente tem uma ciência dentro da própria teologia. A teologia, ela tem diversas divisões de estudo. Tem uma ciência dentro dela que é a escatologia. Sim. Escatos é uma palavra que vem do grego, que quer dizer últimos, né? Então, escatologia é o estudo dos últimos eventos, dos últimos acontecimentos. Aqueles que alguns nós já estamos vivendo e outros ainda viveremos. Então, o Novo Testamento, ele vem historicamente. O Império Romano, acontece a vinda, o nascimento de Jesus. Né? O Oriente Médio está sob o domínio do Império Romano. Né? Israel, em específico, onde Jesus nasceu, ele nasceu na cidade de Nazaré, né? Não nasceu em Jerusalém, ele nasceu num povoado. Nazaré, no período que Jesus nasceu, segundo estudos, era um povoado de aproximadamente 300 pessoas. Né? Só daí a gente vê a grande característica empreendedora de Jesus, né? Porque uma manifestação de fé
que tem como seu figura principal alguém que nasceu em Nazaré, um povoado de 300 pessoas. Era a periferia da periferia do mundo, né? Porque o centro do mundo na época era Roma, não era Israel. Então, na periferia da periferia do mundo, o seu grande líder, o seu grande inspirador, o seu grande mentor morre aos 33 anos de idade. Era uma manifestação de fé que era para ter se extinguido, era para ter sumido quanto tantas outras que surgiram. Mas aí a gente vê o lado empreendedor de Jesus, que ele treinou tão bem a sua equipe, né, que essa equipe foi suficiente para expandir os ensinamentos dele por todo o planeta e continua sendo expandido até hoje, né? Mas tentando posicionar na história, iniciou lá atrás a divisão do islamismo, judaísmo, por Abraão, né? Isso. Vamos colocar historicamente e posicionar geograficamente para nós entendermos um pouco melhor de onde iniciou, inclusive, o conflito que acontece hoje no Oriente Médio, a faixa de Gaza e tal. Sim. E nós vamos chegar até lá. Então, você acompanha o nosso programa, que hoje nós vamos tentar explicar um pouquinho desse conflito e das raízes desse conflito. Olha, pegando a Bíblia como base histórica, tá? Porque como você falou na abertura, a Bíblia é um livro poético, então você tem livros poéticos dentro da Bíblia, né? Para quem está nos assistindo, a palavra Bíblia, por isso que vem biblioteca, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? Existem 66 livros dentro da Bíblia. Então, há livros poéticos, como o livro de Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão. Existem livros proféticos, temos os livros históricos, né? A grande massa de livros contidos na Bíblia são livros históricos. Eles são relatos históricos, né? E quando a gente pega ali, então, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, ele descreve o início da humanidade e ele descreve ali para a gente a divisão de eras, né? O planeta Terra, ele vem vivendo eras que a gente dá o nome no estudo da teologia de dispensações. Então a gente tem a primeira dispensação, que foi a da inocência, que foi Adão e Eva no Jardim do Éden, até a queda do homem que a gente considera. Depois tem a dispensação da consciência, né, que foi o período aonde o ser humano, dali do Jardim do Éden até o dilúvio, né, de Noé. E a gente tem então o período, a dispensação do governo humano, que vem desde Noé até a Torre de Babel, e Abraão e tudo mais. A partir de Abraão, a gente tem a dispensação da promessa, que aí entra o surgimento do islamismo e do judaísmo, e posteriormente, com a vinda, o advento de Jesus Cristo, o cristianismo. A gente tem a era da lei, isso tudo englobado numa grande era, a promessa e a lei. Historicamente, aonde isso se dá? Abraão, ele vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus, no antigo Império Babilônico. Na primeira fase do Império Babilônico, Ur dos Caldeus era uma cidade que, segundo historiadores, ela era uma cidade comercial, né? Comercial. E ele recebe, então, uma palavra direta do próprio Deus. Abraão, sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar e vou te dar essa terra como herança. Abraão então sai sem saber para onde ir, e nesse direcionamento divino ele vai a Canaã. Canaã, hoje nação de Israel. E aquela terra então é-lhe dado como promessa, como uma herança divina. Há um período de grande fome na humanidade, a descendência de Abraão, aproximadamente 70 pessoas, vão então para o Egito, que na época estava sendo governado ali, tendo como ministro da Agricultura e da Economia José, do Egito, né? Que a gente tanto conhece a história de José, que na verdade era da descendência de Abraão também. Então ali ele acolhe 70 dos seus familiares, seus 11 irmãos e seus descendentes, seu pai e sua mãe, né? E a partir dali, de 70 que entram no Império Egípcio, saem milhões 400 anos depois. Mas tudo isso faz parte de uma promessa feita a Abraão, que a descendência dele iria para uma terra estranha durante 400 anos, e ali ficaria e dali sairia uma grande nação. 400 anos depois, através da figura de Moisés, o libertador, o povo é tirado do Egito. É tirado do Egito, existe aquela
a passagem épica, né, das 10 pragas do Egito, também o abrir do Mar Vermelho, e eles seguem então por 40 anos rumo à Terra Prometida. Rumo à Terra Prometida. E nesse período nasce Israel como nação. Olha que interessante, Paulo, a gente analisar. As pessoas ficaram 400 anos entre o período livre e o período escravo. Mas aquela geração que saiu do Egito, ela só tinha vivido a escravidão. Então o escravo ele não entende nada sobre direito, sobre vida em sociedade, sobre relações coletivas. Por isso que até hoje Moisés ele é considerado o maior legislador da face da terra. Isso não é um dado bíblico, não é um reconhecimento bíblico, tá? Isso é um reconhecimento histórico. Moisés, o maior legislador que já houve até hoje. E boa parte do direito que se usa, né, nas nações democráticas e até em algumas nações não democráticas, boa parte são oriundas da lei mosaica dada a Deus a Moisés. As tábuas da lei. Isto. Tá. Que as tábuas são 10 principais mandamentos, mas a lei mosaica ela é muito extensa. Você tem os livros ali do Pentateuco, Deuteronômio, Levítico, Números, próprio Êxodo, são livros que estavam ensinando Israel a ser uma nação. Então, tido esse período, a gente vê a concretização do sonho que Deus deu a Abraão. Porque um dia Deus deu um sonho a Abraão, olha para as estrelas do céu, se você puder contar, assim vai ser sua descendência. E todo o desenvolvimento da humanidade vai se dando em paralelo à história de Israel. A história de Israel, né? A gente vê, por exemplo, os grandes impérios do mundo. Hoje nós os conhecemos, mas eles foram todos preditos num sonho que Deus deu a Nabucodonosor e que foi interpretado pelo profeta Daniel no Império Babilônico. Quando o Império Babilônico dominou Israel, a Babilônia ela tinha uma característica interessante. Ela não devastava totalmente os lugares que ela conquistava. O que tinha de bom, ela levava para si. Certo. Então, a gente vê a Bíblia relatando, e existem os relatos históricos disso também, de Nabucodonosor levando para a Babilônia, para o centro da Babilônia, notáveis de Israel, e entre esses notáveis estava Daniel. E Daniel, então, ele tem a revelação do sonho e a interpretação do sonho, que era uma grande estátua. A gente tem aí a imagem da estátua que Nabucodonosor sonhou, os nossos telespectadores podem ver. E, na verdade, Paulo, era uma predição dos impérios que viriam. Por isso que eu digo que a Bíblia é um livro histórico. Tudo o que acontece nela está relacionado ao que acontece com a humanidade. Então você vê a cabeça de ouro, ela se referia ao Império Babilônico. Foi o império mais rico que existiu. E também por que a cabeça? Porque foi o império mais cultural que a face da Terra já teve. Né? Mais cultural. A gente vê que entre as 7 maravilhas do mundo antigo estavam os jardins suspensos da Babilônia. Sim, né? sim. Então você vê, era tudo desse período babilônico. Depois a gente vê o peitoral e os braços de prata. Era um império que não foi tão rico, mas teve uma envergadura muito ampla, né? Muito ampla, que foi um império medo-persa. Né? Hoje a Pérsia é o atual Irã, né? Então, houve um império persa e medo-persa que se estendeu por muito tempo e por boa parte do mundo antigo, né? Por isso a envergadura dos braços, né? A gente tem aí, então, um ventre de bronze, perdão, que foi o Império Grego. Ele não foi tão rico quanto o persa, ele não foi tão rico quanto o babilônico, mas ele é o império responsável pela ligação com o mundo moderno. Né? Muito da modernidade nossa vem do Império Grego, né? Muito das ciências, da matemática, do desenvolvimento das ciências, né? A gente que é da área aí de engenharia também, além de pastor, sou engenheiro, a gente sabe que muito vem do período da ciência grega, dos estudos gregos, né? E o bronze é facilmente moldável, tem mais moldabilidade até do que o o próprio ouro, exatamente. Né? E aí depois você vê a ligação com o mundo moderno e os dias atuais, que é a perna de ferro. O que é uma perna de ferro? Essa perna de ferro é um império romano. Né? Não foi tão rico quanto os anteriores, mas foi longo. Né? A perna você pega o fêmur da coxa, é o osso mais extenso do corpo, né? Ele vai até o tornozelo. Foi um império longo e um império duro,
né? E consistente, forte como ferro, né? As falanges romanas até hoje são tidas aí como referências de exército, né? E temos os dias modernos, que aí são os pés, que é algo que não dá liga, que é o mundo de hoje, que é uma conexão de ferro com barro. Aí nós vamos fazer um pequeno intervalo para falar, porque barro e ferro não dá liga, e aí a gente começa a pensar nas guerras, e é onde eu quero chegar para entender melhor esse conflito que acontece no Oriente Médio. Iniciamos aí historicamente, e daqui a pouquinho nós vamos voltar e continuar falando para você, aprendendo com quem faz. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje de um grande empreendedor, eu acho que é o maior empreendedor do mundo, mestre Jesus de Nazaré, para os cristãos como eu, Jesus Cristo, né? Que é a divindade. E nós trouxemos aqui um teólogo, pastor, apresentador aqui de televisão, tem um programa conosco, vários programas aqui conosco, presidente da TV lá de Taboão da Serra, engenheiro, tem um monte de qualificação e veio contar para nós como é que é o funcionamento. Nós fizemos aí, falamos no bloco passado das visões de Daniel, né? que era um dos 12, não era profetas, né? Era um dos 12 profetas maiores, né? E chegamos no pé da estátua que representava o barro e o ferro que não tem liga, e aí a gente faz, que é para os dias de hoje, a gente pensa nas guerras e pensa também, vai diretamente tentar entender aquele conflito lá no Oriente Médio. Eu acho que todo o conflito iniciou, já que se eu estiver errado, você por favor me corrija. Abraão, ele foi quem praticamente iniciou a fé monoteísta num único Deus, né? Aí dividiu, como você me explicou, né, para o islamismo e para o judaísmo, e do judaísmo para o cristianismo. E aí tinha a terra prometida, e aí a gente chega até Israel, né? E daí Israel, praticamente, ela foi, vamos dizer, as três religiões, as três correntes, tem Israel como uma terra santa uma mesmo. Terra santa, um objetivo, né? Sim. E aí foi um conflito, porque eles eram todos, na verdade, da nação vinda de Abraão, eles eram todos parentes, praticamente todos primos, né? É verdade. Abraão, ele recebe essa promessa que eu mencionei no primeiro bloco, de ter a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, que não pode se contar. Se a gente somar as nações árabes e todo o povo judeu espalhado pelo planeta Terra, nós temos aí mais da metade da população mundial sob a descendência de Abraão. Né? Sob a descendência de Abraão. Então, por que isso? Talvez quem nos assiste não tenha essa informação, mas era interessante. Como você bem disse, Abraão ele é o patriarca das três grandes fés monoteístas, o islamismo e o judaísmo, e depois o cristianismo, né, que surge do cumprimento da promessa messiânica ao judaísmo. O islamismo vem da descendência, as nações árabes, ela vem da descendência de Ismael, que foi o filho de Abraão com Agar. A Bíblia relata que diante dessa promessa, a mulher de Abraão, Sara, ela era estéril e tinha 90 anos de idade. Então eles acharam ali uma saída para tentar acompanhar a promessa. Então Abraão ele tem relações com Agar, uma serva, e nasce Ismael. E Deus promete, quando ele despede Agar e Ismael, promete que seria uma descendência próspera. E você vê que as nações árabes, elas são nações prósperas, né? Seria uma nação rica, que se expandiria, que cresceria. Só não teria a promessa. O que era a promessa? A terra prometida.
que é Israel, é a Canaã. Né? Então, por isso essa disputa. Algumas pessoas me perguntam, pastor Jackson, por que tanta briga por Israel, um pedaço tão pequeno de terra, que não tem petróleo, né? Que não tem petróleo. Agora, recentemente, essa semana está sendo celebrada aí, que Israel alcançou a sua independência na água, né? A sua independência na água. Mas um pequeno pedaço de terra que não tem tanta importância econômica, se você for falar perto das grandes potências econômicas mundiais, é sim uma potência tecnológica, né? Mas por que tanta disputa? Porque todos eles se consideram herdeiros da promessa de Abraão. Então você pega ali a esplanada do Templo de Salomão, hoje tem ali a Mesquita da Cúpula Dourada. Ali é o antigo Monte Moriá. É onde Abraão teria sido pedido a Deus que sacrificasse o seu filho como prova de lealdade a Deus. Para as nações árabes, para o muçulmano, Ibrahim, e o filho seria Ismael. Né? E para o judaísmo e o cristianismo, o Abraão, que é a mesma pessoa que o Ibrahim, na verdade a criança era o Isaac, o filho com Sara, a sua esposa realmente. Então todos eles se consideram herdeiros da terra. Então tem uma simbologia de fé, uma simbologia religiosa, mas também de herança. Então essa briga se dá muito em função disso. O cristianismo, onde entra aí? Até tivemos as cruzadas. O cristianismo entra numa luta por Israel, por Jerusalém, como também uma maneira de conservar os registros históricos. A gente deve muito isso aos cruzados, a gente deve muito isso a este período da história, porque se hoje eu já tive a oportunidade de visitar Israel algumas vezes, o Egito e as nações ali próximas, se a gente pode hoje ver as comprovações históricas da Bíblia, que certificam a Bíblia como um livro histórico, é porque muitos desses registros foram preservados na época dos cruzados. Né? Então os cruzados chegavam, conquistavam um pedaço da terra e ali eles erguiam um templo, porque há um acordo, né, nas guerras que os templos não se destroem. Né? Então aqueles registros históricos eram preservados através da construção desses templos. Né? Se você for a Israel hoje, você vai ver inúmeros templos no Egito também, que foram construídos para preservar lugares onde tem comprovações históricas da existência de Jesus, da existência dos apóstolos e tudo isso. Né? E isso, Paulo, traz para a gente aí, falando de Jesus como um grande empreendedor. Até eu quero indicar uma leitura, se você me permite. Claro, claro. Nós temos um livro que eu quero indicar para você que nos assiste, que é Os Métodos de Administração de Jesus. É um livro escrito pelo Bob Briner. Bob Briner foi o fundador da rede Fox americana. E ele diz, com 12 executivos, ele conseguiu criar a maior organização do mundo. Né? E a gente vê, Paulo, que a fé e o desenvolvimento da raça humana, ela não tem como se desvincular. Sim. Você vê que a fé trouxe a nossa era. Nós estamos no ano de 2015 da era cristã. Então não tem como desvincular o desenvolvimento da humanidade e a fé. Assim como também não tem como desvincular o desenvolvimento da humanidade da Bíblia Sagrada, que ela é um livro histórico, né? Ela é um livro histórico. Então a gente vê na pessoa de Jesus alguém muito extraordinário. Agora falando do empreendedor Jesus, né? Ele fez o improvável, né, Jacques? Porque, como nós falamos agora há pouco, né? Ele pegou 12 sujeitos ali, os pescadores, não tinha uma qualificação maior, que a gente fala hoje de qualificação. Ele pegou 12 camaradas humildes, né, que não tinham tanto conhecimento assim, juntou e aí disseminou todo o conhecimento, disseminou as ideias por intermédio deles, né? Sim, sim. Você vê assim, dentre os 12, né, quem poderia se destacar em termos de qualificação seria Lucas, que era médico. Mas os demais eram camponeses, pescadores, cobrador de impostos. Né? Até Jesus foi muito criticado por isso, porque naquele período da humanidade, Paulo, sentar para comer com alguém era a maior prova de comunhão. Por isso que... A história de Zaqueu. Também Zaqueu. E ele fala, também foi recebido. Né? Por isso que até hoje o símbolo da comunhão no cristianismo é a Santa Ceia.
né? A comunhão também, tanto no protestantismo como a comunhão no catolicismo, é a ceia, é o pão e o suco, como Jesus fez naquela grande ceia. Por quê? Porque o sentar para comer com alguém, sentar à mesa com alguém, é um símbolo de comunhão. Por isso que Jesus era tão criticado. Ele diz que é o Filho de Deus, mas senta para comer com os pecadores. Quer dizer, está tendo comunhão com os pecadores, né? Senta para comer com os cobradores de impostos, né? Imagina que nós estamos falando de um período onde o Império Romano subjugava, né, Israel, e os cobradores de impostos, eles ganhavam para tirar do seu povo para dar para o Império Romano. Então era um povo odiado, né? Zaqueu era odiado, né? Sim. Porque imagina, ele tirava do seu próprio povo para dar para o Império Romano, né? Então era uma figura ingrata ali para a população. E Jesus, ele conseguiu conciliar tudo isso. Quando a gente olha para o exemplo de Jesus, esse exemplo trazendo para o empreendedorismo, né, que é o foco do programa Em Vista, a gente vê realmente, Paulo, ele fazendo algo extraordinário. Fazendo algo extraordinário. Então ele consegue transitar entre os sábios. A gente vê Jesus com 12 anos debatendo com os doutores. A gente vê Jesus com 12 anos debatendo com doutores. E ele conseguia também, com as suas parábolas, falar com as pessoas mais simples do campo. Quando a gente pega, por exemplo, a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear. Por quê? Porque grande parte dos que os ouviam eram camponeses. Era o que eles entendiam, era a figura de linguagem que eles entendiam. Né? A figura de linguagem. Quando você vê ele falando com Pedro, Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Por quê? Porque Pedro era pescador a vida inteira. Né? Ele, Tiago e João, né, eram sócios ali do seu barco de pesca ali. Você pega ele e você fala assim, poxa, Jesus, ele tinha essa capacidade, Paulo, de conversar e de transitar nas mais diferentes níveis educacionais, nos mais diferentes níveis econômicos. Você vê ele sendo levado à morte e ele sabe lidar com Pilatos ali de uma forma extraordinária, né? É interessante que você vai falando, e como um programa de empreendedorismo, nós sempre trazemos empreendedores aqui para falar, e aí tem algumas palavras que são chave em tudo isso, por exemplo, network. Cristo tinha um grande network, ele era muito comunicador, ele era também... era um grande sonhador, eu acho. Sim. Além de ser no momento que ele entra no templo, que era um lugar, e joga tudo para cima, que estão fazendo comércio ali. Foi um grande, vamos dizer, até revolucionário de ideias, né? A gente costuma dizer que ele era um inconformado. Sim. Né? Até quando a gente pega a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, tem um ensinamento de Paulo que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Jesus veio trazer esse ensinamento. Quando Jesus ele confronta o que está errado na sociedade, ele está dizendo que ele era um inconformado, que você não deve se conformar. Não é porque todo mundo faz, eu vou fazer. E ele prova para a gente que é possível dar certo fazendo da maneira correta. Porque ele fez só o que era correto, e como você bem abriu o programa, a maior manifestação de fé do planeta é o cristianismo, e surgiu a partir dele. Agora, se você me permite também, Paulo, trazendo para o empreendedorismo, hoje a tecnologia, Jesus usou a tecnologia. Poucas pessoas se atêm a isso, mas quando Jesus ele pega nos seus sermões, põe o povo sentado no monte, em frente ao mar da Galileia, ele pega um barquinho, sobe no barquinho e vai para a água. Na verdade, Jesus ali estava usando tecnologia acústica. Ele coloca o pessoal sentado no monte, numa forma de concha acústica, ele vai para a água, e o vento que vinha do mar da Galileia leva a sua fala e chega ao ouvido de todo mundo. Então, Jesus era alguém tecnológico. A tecnologia que tinha na época, ele usava ao extremo. Ele usava ao extremo. Você vê, quando você chega em Cesareia, que é uma cidade ali da época, que hoje tem as ruínas lá em Israel, construída por Herodes para homenagear o César, você vê lá o grande teatro de Cesareia, ele tem o formato que Jesus usava para pregar nos seus grandes sermões. Né? Então ele usava a tecnologia, ele usava o networking.
ele usava muito de treinamento, ele sabia investir nas pessoas-chave. Veja que ele fala para os apóstolos assim, olha, para todo mundo eu falo com parábolas, mas para vocês eu vou explicar o que tem que ser feito. Porque ali estava a sucessão. Hoje você vê nas empresas, o grande problema é ter sucessores. É verdade. Jesus garantiu sua sucessão. Né? Pastor Jackson, olha, eu quero, infelizmente, aí a produção já me deu uma bronca aqui, nós temos que parar o programa, chegou o finalzinho do programa, quero agradecer muito sua vinda, convidar, nós temos que continuar essa história. Aliás, se você gostou do programa, aqui de Osasco, da região, e todos os canais comunitários que retransmitem o nosso programa, o Invista, são mais de 60 canais. Se você gostou, mande um e-mail para contato@tvosasco.com.br. Nós vamos, talvez, continuar esse programa, mas nós vamos esperar você mandar a sua mensagem de participação aqui conosco. Pastor Jacques, muito obrigado. Fica os instantes finais aí para os seus despedidos. Eu que agradeço, Paulo, mais uma vez um convite. Eu queria dizer, você que nos assiste, você que é um empreendedor, você que é um sonhador, planeje. A Bíblia ensina a planejar. Jesus era alguém que planejava tudo o que ia fazer. Ele já anunciava antecipadamente aos seus apóstolos, vai acontecer tal coisa. Planeje o que você tem que fazer. Mas, sobretudo, tenha fé e convide esse maior empreendedor de todos os tempos aí para fazer parte do seu empreendimento. Siga os ensinamentos dele. Se possível, leia este livro que nós indicamos e você verá seu empreendimento ter muito sucesso. Obrigado, Pastor Jackson. Obrigado, em primeiro lugar, em especial a Deus que nos permite estar aqui e a você, telespectador, que nos dá a honra da sua audiência. O Invista vai ficando por aqui. Continue aí na programação local da sua cidade. Um grande abraço.